Estamos aqui em mais uma atividade do PRODOX, Programa de Desenvolvimento Docente na Saúde, recebendo hoje a professora Eliana Amaral para conversar sobre um tema muito importante, que é a demografia médica no Brasil. Eliana, vamos conversar um pouco sobre esse tema. O que você pode nos contar? Eu vou contar umas coisas interessantes. Na verdade, esse demografia médica, isso é um relatório, né? Nós vamos falar do relatório, eu vou mostrar os resultados do relatório, que é um projeto antigo já, que é liderado pelo professor Mário Schaeffer da USP, da Medicina Preventiva da USP. E esse relatório tem mensurado o desenvolvimento em relação à distribuição de médicos, agora distribuição também de especialistas, e é a nossa melhor fonte de dados. E como isso foi recentemente atualizado, a gente aproveita para mostrar, então, para os nossos professores, alunos, funcionários, todos que tiverem interesse nessa questão. E acho que essa é uma questão bem importante, porque ela tem sido muito debatida no Brasil. Vai ser um tema que realmente vai pegar. Sim, a gente tem ouvido muito falar da questão da abertura de novas vagas, e para a gente poder falar de forma mais qualificada sobre isso, acho que vai ser muito boa essa discussão. Então, por favor, nos ajude a entender melhor esse assunto. Tá certo, vamos tentar deixar de uma forma relativamente simples, né? Então, eu queria mostrar, começando assim, mostrar esses dois gráficos que são parte do relatório, como eu disse, isso é a apresentação do próprio relatório, e chamar a atenção que este ano nós já temos no Brasil, quer dizer, a expectativa de conclusão de curso para 2023 já é de 584 mil, desculpa, não de conclusão, mas de total de médicos no Brasil é de 584 mil médicos. Isso agora, em 23. Se a gente pensar na progressão esperada pelo número já de escolas que existem, isso é, congelando, não abrindo mais escolas a partir desse ano, nós vamos chegar a 1 milhão de médicos no Brasil em 2035. Então, mais 12 anos e a gente duplica esse número. É uma velocidade bastante acentuada. E se discutiu muito essa questão de quantos médicos, né, por 1.000 habitantes seriam necessários, né, Eric? E, na verdade, isso é muito dependente de como é que o sistema de saúde se organiza. Mas, de fato, eu vou mostrar os dados deles, há um grande problema no Brasil de distribuição. Então, se a gente olhar a distribuição agora, 2023, nós temos em torno de 2,8 médicos por 1.000 habitantes, mas que já daqui a 2 anos isso já está chegando mais perto do 3 médicos por 1.000 habitantes. Bom, mas a pergunta que vocês vão me fazer, afinal de contas, 3 é muito, 3 é pouco, né? Então a gente vai ter que comparar isso com outros lugares para a gente poder saber se isso é muito ou se isso é pouco. Certo. E acho que outra pergunta natural é isso, né? Como é que eles estão? O Brasil é muito grande, né? Esses 3 médicos por habitante, como é que eles estão distribuídos? Eu acho que você vai falar isso para a gente aí. Isso. E vejam bem, então vamos começar olhando no mapinha, né? O mapinha mostra os pontinhos azuis, que são a distribuição, o esperado, a gente já sabe, uma grande concentração aqui no Sudeste, particularmente no estado de São Paulo, e uma dispersão muito maior no Norte, no Nordeste e no centro do país. Isso não é novidade para ninguém, mas o que eu queria chamar a atenção é para isso que está nesse quadrinho aí azul, porque veja, o número de médicos nas capitais é de 6 por 1.000 habitantes, enquanto no interior mais afastado do país, aí sim é menor do que 2. Então, já fica bem clara essa diferença, né? E mesmo que você pegue estados especificamente, por exemplo, no Distrito Federal tem 5,5, mas no Pará tem 1,1. Vitória tem 14 médicos por 1.000 habitantes, enquanto Macapá tem só 2. Então, que é uma diferença aí das capitais. Então, existe essa tremenda diferença de distribuição. E esse outro fato, né, que está aí nessa outra imagem, Eric, que a gente também sabe, o Brasil hoje está com 390 escolas e oferece, nesse momento, 42 mil vagas de entrada. Isso foi um aumento bastante grande nos últimos tempos, mas com um predomínio, né, uma distribuição que é de mais ou menos 3/4 vindas de instituições privadas das vagas
e um quarto, mais ou menos, vindo de instituições públicas. E eu acredito que a distribuição, a gente não tem esse dado aqui, né? Mas imagino eu que a distribuição dessas escolas deve seguir mais ou menos a distribuição dos médicos, né? O Brasil fez um esforço de interiorização através de processos com as instituições públicas federais, particularmente, né? Houve uma chamada para as instituições públicas federais interiorizarem e também para as privadas. Agora, o grande desafio é que, ao colocar as escolas mais interiorizadas, ter as condições de oferta, não de estrutura física só, mas de supervisão, espaços de aprendizagem. Então, é um grande desafio que nós vamos ter que avaliar no futuro. Verdade. Então, nós já temos isso, mas que vai merecer uma avaliação. Falando em avaliação, até aproveito que eu acabei não citando, esse relatório, nesse momento, ele é apoiado pela Associação Médica Brasileira. E acho que isso é um dado importante, porque ele é a academia fazendo o seu papel junto com a sociedade, né, da sociedade médica, e tentando oferecer, então, para o público uma informação mais consistente, né? Então, vamos em frente, tem aí mais algumas coisas interessantes. E aí eu falei como é que se compara a taxa do Brasil, né? Então, eu gostei bastante dessa imagem que eles produziram, porque eles comparam a taxa do Brasil, 2,6, em breve vai ser 2,9, e quem é que está perto da gente? Então, por exemplo, nós temos o Japão perto da gente, nós temos os Estados Unidos perto da gente, nós temos o Canadá perto da gente, o Chile, a França, o Reino Unido. França e Reino Unido já passaram dos 3, coisa que nós vamos atingir num futuro relativamente próximo. Então, se a gente pegar a média da OCDE, né, aí sim está mais perto dos 4, mas aí vamos ver quem é que está lá longe perto dos 4. Tem a Grécia, tem a Áustria, tem a Espanha, tem a Alemanha. Mas veja, com o aumento, nós já vamos estar a um 3 ponto, quase 4, com a formatura dos próximos estudantes dessas novas escolas que abriram. Então, do ponto de vista de se média resolvesse, as coisas estavam ótimas, né? Mas não resolve, como a gente viu no slide anterior, né? E se a gente... É uma hipótese, mas se a gente imaginar a distribuição populacional na Alemanha, na Áustria, tem menos vazios populacionais, menos diferenças regionais do que no Brasil, né? Então... mas alguns países, isso é muito interessante, porque mesmo países pequenos, como não está aqui nessa listinha, Portugal também tem vazios, por incrível que pareça, que é um país, do ponto de vista de tamanho, bem menor. Então, ele tem também as suas regiões onde os médicos não vão, e não vão porque provavelmente não oferece as condições de vida adequadas para que eles possam exercer a profissão e criar a sua família, que esse é o grande critério, né? Isso acontece no Canadá, por exemplo. Sim, dos lugares mais distantes, mais frios, não é diferente, né? Então, essa questão da desigualdade, de modo geral, ela acaba acontecendo em todos os países. Agora, o Brasil é um país continental. Sim. Então, não tem jeito, né? E aí, essa outra comparação que eles fizeram, que eu achei muito, muito interessante, usando, então, de novo, a OCDE como padrão, vamos dizer assim, como padrão ouro, o Brasil tem... Hoje, 2/3, basicamente, dos seus médicos são especialistas, o que já é a média, mais ou menos, da OCDE. O número de médicos recém-graduados por 100 mil habitantes do Brasil é similar, de alguma forma, da OCDE. A porcentagem de médicos que têm mais de 55 anos, então, teoricamente, que são mais experientes, mas que estão mais próximos da saída do mercado de trabalho, é relativamente similar, e inclusive a porcentagem de mulheres médicas. Então, se a gente olhar assim, se você for botar na fotografia pela média, a média está bonita. Sim. O número 62% de especialistas, às vezes ele pode chamar a atenção, mas eu acredito que essas especialidades incluam também as especialidades, vamos mais chamar gerais. assim, mais gerais, né? Isso. Então, quer dizer, nós temos próximo a 40% de médicos que não se registram com nenhuma especialidade, sequer nessas mais gerais, né? Isso. Então, falando um pouco ainda dessa questão, onde é que estão esses médicos, né? Então, pensando isso que você está falando, a gente vai voltar um pouquinho nesse assunto num próximo slide aí, mas
onde estão os médicos? Onde os médicos trabalham, né? Então, uma questão importante é que, de fato, metade dos médicos trabalha no público e no privado. Então, essa dicotomia que às vezes as pessoas fazem, né? Não, porque a prática no público, a prática no público privado. Não, esse médico vai trabalhar nos dois, né? Metade, pelo menos, vai trabalhar nos dois. E neste momento, você tem um quarto que trabalha só no público, um quarto mais, um pouco mais, né? Um pouco desequilibrado, um pouco mais no privado, mas sintetizando, pelo menos 3/4 dos médicos trabalham entre o público e o só público, e ou privado. Então, é muito importante essa dupla atuação. Então, quando a gente fala de protocolo, quando a gente fala de organização do sistema, tem que incluir, tem que pensar em todos os médicos, né? E não dá para a gente pensar naquele que está só aqui ou só ali, né? Acho que isso é importante. E aí, um outro dado interessante que eles trouxeram é a questão das consultas médicas por habitante. Isso é bem interessante, porque há sempre aquela discussão sobre a desigualdade de acesso, né? O Brasil, vamos lembrar que o Brasil é um país de consumo de especialista, né? Quer dizer, eu brinco que eu estou com dor no pé, eu agendo o ortopedista de pé, eu não agendo nem o ortopedista geral, esse é o modo mais ou menos que a gente pensa. E é assim que o Brasil pensa. Então, se você pegar nos planos de saúde, por exemplo, a média de consultas médicas por habitante por ano é 3,3. E se você pegar no SUS, é 2,3. Mas, de novo, há uma diferença óbvia regional, né? Então, você vai ter quase 4 quando você está na região sudeste e você vai ter menos que 2 quando você está na região norte, por todas as dificuldades, não só de profissional, de acesso, geográfica, e nós sabemos disso. Então, de novo, reforçando essa questão dessas diferenças, né? E aí você falou um pouquinho da coisa dos especialistas, e aí reforçando aí, né, mais ou menos, mais uma vez, essa imagem de que 2/3 mais ou menos são especialistas e os outros generalistas, e vejam o que seriam essas especialidades, então, que são mais frequentes. Então, a clínica médica, a pediatria, a cirurgia geral, a ginecologia e obstetrícia, depois a anestesiologia. E quero chamar a atenção, então, se a gente olhar o número de médicos, e eu vou usar a minha especialidade para chamar a atenção, a ginecologia e obstetrícia, que é bastante, né, uma especialidade bastante geral, ela tem em torno de 33.300 médicos. E vejam, medicina de família e comunidade, que nós, no Brasil, hoje, tentamos, né, estimular mais formação nessa área e a presença de mais médicos, de fato, formados para atenção geral à saúde, a medicina de família e comunidade tem 1/3 de médicos ditos especialistas nessa área, um número um pouco menor do que a psiquiatria. Então, se a gente entender a medicina de família e comunidade como uma especialidade, veja, ela nem entra nessas primeiras aí, que são as top 8, né? Ela está lá longe. E aí a gente não tem a oportunidade de ter esse especialista, entre aspas, em uma medicina mais geral, de atenção, de entrada no sistema de saúde. E isso tem uma série de consequências. E a gente vai ver. Uma delas é que sobram vagas de residência. As pessoas reclamam da defasagem, né? Então, esse aqui, por exemplo, a gente está vendo o azulzinho claro, então a coluninha do meio são os R1s no total. Mas o R1 de acesso direto é o azulzinho escuro. E se a gente olhar o que está acontecendo, então nós temos novos registros de médicos no ano anterior, em 2018, e depois os R1s caindo. 19, 20 e 21. Então, o acesso direto, o R1 de acesso direto, veja que nós temos metade apenas de pessoas registradas dessa forma. Então, está aumentando o número de pessoas se graduando e está reduzindo a oferta de posição como R1. Então, isso é um problema. E o segundo problema é o problema de que nós temos, independente da especialidade, nós tivemos em 21, 32% das vagas de residência ociosa, segundo esse relatório, o que é um fenômeno que precisa ser estudado. Sim. Então,
Onde estão indo essas pessoas? É porque elas estão indo direto para a prática clínica, o que reforça a necessidade de uma formação muito consistente. É porque elas estão buscando a formação de outra maneira que não seja a residência médica? Provavelmente tem os 2 componentes, mas a gente não sabe. Então isso é uma coisa que precisa ser, estudada, né, precisa ser melhor estudada. Acho que é isso que a gente tinha para falar um pouquinho sobre esses relatórios no dia de hoje. Só, chamar atenção, o que nós também já sabemos, né, a concentração de que essas residências médicas disponíveis, elas se concentram na região sudeste. Então, o outro desafio, que é, vamos dizer assim, a redistribuição da oferta de formação por residência médica no Brasil inteiro, e já houve um movimento de esforço, teve um pró-residência que tentou fazer isso, que fez isso, né? Nós tínhamos residências pareadas, né? Irmãs aí, para desenvolver em outras regiões do país, mas temos esse fenômeno aí que talvez de menor interesse ou possibilidade, nós não sabemos, de busca da residência. Então, há uma concentração, há um desequilíbrio entre o número de vagas que a gente que aumentou muito e continuará aumentando, há uma expectativa, né, de mais médicos formados, não, nós estamos esperando por isso nos próximos anos, e esse fenômeno aí da residência que então a gente precisa estudar, e por isso que esse relatório é interessante, sabe? Porque ele está começando a avançar em tentar olhar essa questão, que é o contínuo, né? Certo. A valorização da residência como, não da residência como uma forma, mas como o mecanismo que foi eleito e bem sucedido no Brasil de, de consolidação da formação médica, ela se torna aí a evidência, a importância dela fica bem evidente a partir desses dados, assim como aquilo que você falou, né, da importância da formação médica ser capaz de prover um mínimo de capacidade para essa pessoa poder aí navegar nesse mercado, né? Porque São os alguns dois desafios. argumentam que a solução é tem que ter residência para todo mundo. Não será assim, né? Além do que o tempo de formação é muito longo. No Brasil, até o momento, concluir permite você atuar. Então, acho que a nossa lição de casa mais urgente é ter certeza que a formação nessas 390 escolas de hoje, e se houver outras nas próximas, seja de muito alta qualidade. Então, o sistema de avaliação da formação dentro da escola e avaliações externas, como, por exemplo, a acreditação que a gente passou do SAEME, acreditação oficial que é feita, no nosso caso, pelo Conselho Estadual ou pelo Ministério da Educação e INEP, é importante que esses sejam muito bem qualificados e que se exija um padrão mínimo de qualidade e que tenha avaliação contínua dos estudantes, com feedback, para que eles possam se desenvolver, né? Certo. E se eu puder falar de um assunto tangencial a isso tudo, mas que a gente tocou aqui, esses dados são muito interessantes também para os nossos alunos, né? Frequentemente a gente escuta que os alunos têm pouco acesso à discussão sobre a própria carreira, então acho que vale a pena um estímulo ao acesso a essa discussão que a gente está fazendo aqui e ao próprio relatório, mas eu estou lembrando de um levantamento que vocês fizeram recentemente no NAPS, se eu não me engano, me corrija se eu estiver enganado, com os egressos imediatos da residência, e havia uma percepção, não havia muita, pelo menos a minha leitura foi essa, que havia um interesse tanto de atuar no mercado público quanto no mercado privado, não havia nenhuma preferência exclusiva para o mercado público por ser uma universidade pública, não esperaria isso, mas às vezes a gente ouve esse tipo de fala, e nem o contrário, todo mundo quer ir para o privado porque é lá que está. Na verdade, assim, a realidade, e o Estado de São Paulo sabe disso, os médicos habitualmente, assim, nós temos o luxo de sermos docentes em dedicação exclusiva à universidade, mas os médicos, de uma maneira geral, quando estão no mundo do trabalho médico, eles têm de 4 a 5 atividades diferentes, e sempre haverá um público, um privado, um plantão, uma atuação hoje que é uma oferta importante na atenção primária em algum município. Então, essa é a realidade. Então, Sim. por isso que eles têm que estar preparados realmente para
para todos esses ambientes, né? É, muito bom. Isso aqui ficou para encerrar, eu deixei para encerrar a conversa, porque foi o que a gente acabou falando, né? Quem vai avaliar e certificar essa qualidade, então, de todos esses médicos que estão se formando, desse aumento que a gente está tendo nos últimos tempos. Então, tem que ter um sistema consistente, né? Então, no nosso caso, nós temos que responder às demandas do Conselho Estadual de Educação. Mas a maioria dessas escolas que são privadas ou que são federais, elas respondem ao sistema federal. E quando a gente tem o SAEME nos ajuda a pensar, mas ele, na verdade, salientou aquilo que nós já sabíamos. Então, é mais um olhar externo para nos ajudar, que não tem poder regulatório. E eu sempre coloco o Aspire aí como exemplo, que ele é da Associação Europeia de Educação Médica, porque o Aspire é um reconhecimento de qualidade, assim, por áreas. Então, por exemplo, aquela escola ela é muito boa em avaliação do estudante. Oh, que legal, vamos lá ver o que está acontecendo. É esse o objeto do Aspire. O Aspire, ele tenta, por isso que ele chama Aspire. Ele quer inspirar as pessoas a buscarem as instituições, e aí eles distribuem, vamos dizer assim, uma certificação, um prêmio, dizendo, ó, aquela escola é boa de integração com a comunidade, por exemplo. E aí as pessoas vão ver, nossa, o que vocês fazem de diferente? E acho que isso é uma coisa que a gente precisa fazer no Brasil. Legal. Né? É bem legal. Muito bom. Obrigado. Acho que foi muito proveitosa a discussão. Espero que seja para todo mundo, que todo mundo possa dar uma olhada nisso, pensar, discutir e estar informado a partir de um relatório muito bem feito, uma pesquisa que tem sido muito bem feita e que continua em acompanhamento.